Hoje conversamos com a doutora Amélia Pedro sobre o vírus do papiloma humano. O que é o vírus do papiloma humano, mais conhecido por HPV? É, na verdade, um vírus muito comum. Ele existe ou seja, cerca de 80 a 90% das mulheres, em algum ponto da sua vida, vão contactar com o vírus. Estão descritos mais de 200 tipos ou genotipos de HPV, sendo que 40 destes infectam mais as mucosas genital e oral e anal de ambos os sexos. Eles são classificados em baixo risco e alto risco. E porquê? Porque de acordo com o seu potencial oncogénico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer com a capacidade que eles têm de gerar doença maligna. E nesse sentido, os vírus de baixo risco, cujos mais frequentes são o 6 e o 11, são responsáveis por 90% dos condilomas ou das verrugas genitais, sendo que, não sendo uma doença maligna, são muito perturbadores da vida das pessoas, para já porque é uma doença sexualmente transmissível, depois porque há alguma dificuldade em tratar e os próprios tratamentos causam algumas limitações e podem interferir com a qualidade de vida da pessoa ou com o seu bem-estar sexual. Depois temos os vírus chamados de alto risco, porque têm, na verdade, um potencial oncogénico, ou seja, se eles persistirem muito tempo no organismo e o organismo não tiver capacidade de os eliminar, essa persistência vai fazendo com que, se for uma infecção por HPV de alto risco, faz com que haja alterações das células e desenvolvimento de doença pré-maligna e maligna. Os HPV de alto risco mais frequentes são o 16 e o 18, que são responsáveis por cerca de 70% dos cancros do colo do útero. Como é que se transmite o vírus? Bom, o HPV é, na verdade, a doença, ou melhor, a infecção sexualmente transmissível mais frequente. Porquê? Porque o vírus tem uma capacidade de se transmitir muito facilmente pelo contacto pele a pele, mucosa a mucosa. E a principal via de transmissão é através das relações sexuais, seja sexo oral, anal ou genital. E uma vez infectada, é impossível de saber, é impossível de saber quando e quem é que transmitiu a infecção. Isso é um drama muito comum nas senhoras perguntarem: bom, mas onde é que eu apanhei isto? E quando? E quem foi? Não é? É impossível. Porquê? Porque o vírus pode ficar latente, tipo adormecido no nosso organismo e só anos mais tarde é que se torna detetável. Portanto, é completamente impossível saber quando e quem transmitiu. Por que motivo é que algumas infecções por HPV acabam por se tornar cancro? Bom, isso é por várias razões. Primeiro, se houver uma infecção persistente por HPV de alto risco. Depois, porque mesmo que haja uma infecção persistente por HPV de alto risco, se o sistema imune for capaz de eliminar essa infecção, não se passa nada, acabou por ter a infecção, é eliminada. Mas, quando o HPV persiste muito tempo, por alguma alteração do sistema imune, ou porque a pessoa é fumadora, ou porque tem uma doença que altera o sistema imune, porque toma medicamentos que alteram o sistema imune, faz com que haja alterações, que o vírus se integre nas células do hospedeiro e provoca alterações nessas células. E, no fundo, o cancro, o que é? É a multiplicação de umas células que são anormais e, portanto, há progressão para cancro. Os HPV de baixo risco normalmente não têm a capacidade de provocar lesões pré-malignas e cancro. Portanto, tudo isto é tudo um equilíbrio entre a infecção pelo vírus e o sistema imune da pessoa.
Na verdade, uma pessoa é infectada quando tem contacto com uma pessoa que está infectada pelo vírus, se ela própria for suscetível. Porque, repare, lembra-se quando foi o Covid, havia famílias que tinham, eram Covid positivo e que tinham a doença, e havia uma que não tinha. E conviviam todos juntos. Porque é que uma não tinha e outros tinha? Porque o seu sistema imune era muito competente e acabava por não ser infectado. O que são as lesões pré-malignas e o cancro? As lesões pré-malignas são, na verdade, alterações das células antes de ser cancro. O que é extremamente curioso e giro é que o cancro do colo do útero é o único cancro que, na verdade, tem rastreio. Porque, normalmente, por exemplo, o cancro da mama, quando nós diagnosticamos, mesmo precocemente, já é cancro. Mas quando nós diagnosticamos doença pré-maligna no colo do útero, nós podemos tratar e evitar a progressão para cancro. Portanto, esta doença pré-maligna dá-nos tempo para tratar antes de chegar ao cancro. Por isso, muitas pessoas, quando são diagnosticadas, ou muitas mulheres, quando são diagnosticadas com lesão pré-maligna, ficam muito preocupadas e muito preocupadas em serem atendidas logo na hora seguinte ou no dia seguinte, se não forem, vão... É preciso ter alguma calma e perceber que a história natural do HPV no cancro do colo do útero está muito bem estabelecida e que desde a infecção até ao cancro vão 10 a 20 anos. Portanto, quando uma mulher tem o diagnóstico de uma lesão pré-maligna, eu não digo para ficar tranquila, porque obviamente tem que ser vista e observada pelo seu ginecologista, de preferência com certificação em colposcopia, para perceber se é preciso tratar, se não é preciso tratar, tudo depende da mulher, mas já lá vamos ao tratamento com certeza. Bom, há um teste que é o teste um dos mais conhecidos, certamente, na ginecologia, que é o Papa Nicolau, não é? Exatamente. Só que o Papa Nicolau detecta células alteradas. O HPV detecta risco. E, portanto, enquanto que o teste de HPV detecta mais lesões, o Papa Nicolau pode ter muitos falsos negativos. São ambos feitos da mesma maneira, pela colheita no colo do útero e na vagina, mas o HPV e a citologia, que podem também ser feitas a colheita em conjunto, o HPV dá-nos mais segurança, digamos assim. Tanto que, com o teste de HPV, nós podemos espaçar mais o rastreio. O rastreio com teste HPV, com HPV negativo, numa mulher que nunca teve nenhuma citologia positiva, nem nenhum HPV positivo, pode fazê-lo de 5 em 5 anos. Com o teste de Papa Nicolau, podia fazer de 3 em 3 anos. Doutora, a citologia também é uma forma de detectar o vírus. Também pode-se optar por uma ou por outra, por um teste ou por outro? Não é bem assim. A citologia é, tal como o teste HPV, um exame de rastreio. Sendo que a citologia detecta células alteradas, o teste HPV é um teste molecular que detecta infecção. Portanto, detecta risco. Ou seja, uma pessoa infectada pelo HPV não tem necessariamente doença, como aconteceu no Covid. O Covid deu-me imenso jeito para explicar isto às senhoras, porque uma pessoa pode ter um teste positivo e nunca teve doença, nem tinha sintomas, certo? Com o HPV é exatamente a mesma coisa, são vírus. O vírus positivo não significa necessariamente doença. Por isso é que, em rastreio, um teste HPV positivo para outros que não o 16 e o 18, deve-se fazer um exame de triagem, que pode ser a citologia, e se a citologia então for positiva, envia-se para a colposcopia. A colposcopia não é nada de mais, é só um exame, já não é de diagnóstico, já não é de rastreio, é um exame de diagnóstico que permite, olhando para o colo do útero, para a vagina e para a vulva, perceber se aquela mulher que tem um teste positivo tem ou não tem lesão. Portanto, quando uma mulher recebe um diagnóstico de um teste positivo, não precisa ficar preocupada a pensar que tem cancro. Nada disso. Até há situações em que, com um teste positivo,
se uma citologia for negativa, não tem que sequer fazer colposcopia com eventual biópsia. Biópsia também podemos desdramatizar já, que também não tem nada de mais. O colo do útero tem poucas terminações nervosas e permite realizar pequenas biópsias praticamente indolores. Que outras lesões ou cancros podem ser causados pelo HPV? O cancro de colo do útero é, de facto, a lesão, digamos assim, mais frequente resultante da infecção pelo HPV. Contudo, o HPV pode causar lesão pré-maligna e mesmo maligna também na vagina, na vulva, no pênis, no canal anal e também na orofaringe. No caso do cancro de colo do útero, praticamente todos os cancros do colo do útero estão relacionados com o HPV. Por exemplo, na orofaringe já não é assim. Há cancros que podem ser mais dependentes do tabaco, do álcool e não são todos provocados pelo HPV, como acontece no cancro do colo do útero. Como se pode prevenir a infecção pelo HPV? A melhor maneira de prevenir a infecção pelo HPV é através da vacinação. Okay? Prevenção primária. Em Portugal, todos os nascidos em Portugal com 10 anos de idade têm direito a ser vacinados gratuitamente no Plano Nacional de Vacinação. A vacina, convém frisar que a vacina é profilática, não é terapêutica. E, portanto, não faz nada a uma infecção já existente. Contudo, as mulheres que não são vacinadas e que têm infecção por HPV, embora não faça nada a essa infecção, beneficiam também da vacinação, porque, por um lado, podem não estar infectadas com o restante dos vírus da HPV. Atualmente temos uma vacina que é contra 9 tipos de HPV. Portanto, a probabilidade de estar infectada por todos os tipos de HPV contidos na vacina é pequena. Ainda, a infecção natural não protege completamente de uma reinfecção. Portanto, podem beneficiar também da vacina. E ainda, há estudos bastante robustos que dizem que as mulheres tratadas por lesões de alto grau, provocadas pelo HPV, que já falámos, também podem beneficiar da vacina, não de um ponto de vista terapêutico, não é? Porque a vacina não faz nada, mas de um ponto de vista profilático de reinfecção. E essas mulheres que fazem a vacina antes, durante ou após do tratamento, há estudos que dizem que têm menos recidivas, ou seja, voltam a ter lesões provocadas pelo HPV menos frequentemente. É assim, a vacina também tem a ver com o sistema imune, não é? O sistema imune, com a idade, vai se tornando menos competente, não é? Por isso é que os cancros aparecem na idade mais avançada. Porque, se repararem, tudo isto tem a ver com o sistema imune. Todos os dias no nosso organismo produz células malignas. E o nosso sistema imune diz, não, és anormal, elimina. Com a idade vamos perdendo esta capacidade. Pois. Em Portugal, no PNV, no Plano Nacional de Vacinação, todos os nascidos em Portugal com 10 anos de idade, ou todas as pessoas que vivam em Portugal com 10 anos de idade, têm a vacina gratuita no Plano Nacional de Vacinação. Como é que as lesões associadas ao HPV ou os cancros podem ser tratados? Depende. As lesões, nós só tratamos as lesões, nós não tratamos o HPV, porque não há atualmente nenhum medicamento efetivo contra a infecção pelo HPV. Portanto, disse e bem, nós só tratamos as lesões ou depois, em última instância, o cancro do colo do útero. E as lesões devem ser tratadas consoante o seu grau, digamos assim. Lesões de baixo grau não devem ser tratadas ou podem ser tratadas em muito poucas circunstâncias
porque, na verdade, as lesões de baixo grau, classificadas como de baixo grau, correspondem à infecção produtiva do vírus. Portanto, o vírus está muito ativo, digamos assim. Nas lesões de alto grau, o vírus já está integrado na célula e, portanto, são chamadas lesões transformantes, em que já têm capacidade evolutiva para cancro. Nesse caso, devem ser tratadas, exceto em alguns casos e por equipas perfeitamente treinadas e certificadas na patologia de trato genital inferior, que eventualmente, com algumas circunstâncias, podem ser vigiadas. Mas diria que globalmente as lesões de alto grau são para tratar, as lesões de baixo grau são para vigiar. Em relação ao cancro do colo do útero, pois não há dúvida que é para tratar, não é? Uhum. E que tratamentos existem? Nas lesões de alto grau existem vários tratamentos, desde tratamentos destrutivos a tratamentos excisionais. Nas lesões de alto grau nós preferimos os tratamentos excisionais. Porquê? Porque nos permite tirar uma peça que pela sua forma em cone tem sido ao longo dos anos chamado conização. Retira-se um pedaço do colo do útero, em forma de cone. Em forma de cone, e que nos permite enviar para estudo anatomopatológico e dizer-nos se as margens estão todas limpas ou estão afetadas. Ou seja, se a doença não ultrapassa aquilo. Exatamente, estava toda incluída na peça de conização. Isso, e concomitantemente com o teste HPV negativo, dá-nos um valor preditivo negativo muito grande. Quer isto dizer que, se tivermos uma peça de conização com margens negativas e um teste de HPV ou na altura da conização ou realizado 6 meses depois negativo, a probabilidade de voltar a ter uma lesão de alto grau é muito pequena. Uhum. A conização pode ser feita com o uso de várias energias, pode ser feita com laser, pode ser feita com eletrocirurgia. Temos os tratamentos destrutivos, que pode ser desde a crioterapia, a ablação térmica e também a destruição com laser. Estes métodos são considerados métodos conservadores porque preservam toda a anatomia do colo, do útero e têm pouco impacto na gravidez. E pode até acontecer a mulher estar grávida e descobrir quando está grávida. Sim, mas normalmente, a não ser que sejam carcinomas ainda, mas isso não sou a pessoa certa para falar disso, na lesão de alto grau na gravidez não tem indicação nem para interromper a gravidez, nem para fazer conização, a não ser que haja uma grande suspeita de doença invasiva. Quer deixar-nos uma mensagem final? Eu diria que o cancro do colo do útero é uma complicação muito rara de uma infecção muito frequente, que é a infecção pelo HPV. E que a vacinação, o rastreio e os hábitos de vida saudáveis são as melhores ferramentas para prevenir a infecção pelo HPV e também para a debelar. Muito obrigada, Sra.